Olá, namastê, espero que estejam todos bem nessa quarentena. Meu nome é José Antônio, sou formado em filosofia e instrutor de yoga. Eu pretendo nessa série de vídeos trazer para vocês algumas posturas de yoga, mostrando para vocês a técnica, como realizar a postura de modo saudável e seguro, e também mostrar um pouco sobre o significado da postura dentro do pensamento indiano, mostrando para vocês um pouco da mitologia e um pouco da filosofia por trás da postura. Hoje eu trouxe para vocês uma postura chamada Adho Mukha Svanasana. Adho quer dizer para baixo, Mukha quer dizer face, rosto, cara, né? Shivan quer dizer cachorro e Asana, postura. Então é a postura do cachorro olhando para baixo. Essa vai ser a primeira que a gente vai trabalhar nessa série de vídeos. Para vocês realizarem, para vocês praticarem em casa a Adho Mukha Svanasana, primeiro, obviamente, vocês vão ter que escolher um lugar que seja tranquilo, que vocês possam ficar alguns minutos lá se concentrando em cuidar de vocês, né? Então um lugar que seja um ambiente confortável, que não seja nem muito quente, nem muito frio. Vocês vão ter que ter uma superfície que seja firme, que não seja escorregadia, né? Então, primeira coisa é escolher o ambiente e falar para as pessoas que moram com você que, olha, nesses minutinhos, né, por favor, eu vou estar lá concentrado, né, vocês não me atrapalhem, daqui a pouco eu volto. Primeiro ponto da postura, a partir da posição em pé, vocês ficarão então de joelhos e logo em seguida vocês colocarão as mãos à frente, ficando na posição de 4 apoios. A posição de 4 apoios, ela é uma posição aparentemente simples, mas ela precisa de alguns ajustes, de prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro detalhe, as mãos elas devem ficar completamente apoiadas no solo, então a palma da mão apoiada completamente no solo, os dedos afastados, pegando a maior área possível, as mãos alinhadas entre si e o braço alinhado com o tronco. Então, ambos os braços vão ficar na largura do ombro e vão ficar perpendiculares ao tronco. Depois que vocês ajustaram as mãos, vocês vão prestar atenção, e os braços, né? Vocês vão prestar atenção às coxas. O joelho vai estar no chão, logo a coxa vocês vão ter que alinhar também perpendicularmente. Perpendicular é isso aqui, né? Ficar perpendicular ao tronco. Então vocês vão ficar com a coxa paralela aos braços, né? Braço esticado aqui, coxa esticada aqui, ambos paralelos. Feito isso, ajusta bem a postura, fica com os ombros bem relaxados. Os cotovelos, eles são capazes de dar um pequeno giro. Vocês vão ajustar o cotovelo para que eles fiquem soltos à lateral, para que eles consigam fazer esse movimento aqui, essa pequena flexão. Ajustou a postura, ajustou o joelho, vocês ficarão então com os pés em ponta. A partir dos pés em ponta, vocês vão se concentrar muito bem, as mãos não vão se movimentar mais, aí vocês vão inspirar profundamente e na expiração vocês vão esticar os joelhos, esticando as pernas. A tendência então é que o calcanhar vá em direção ao piso. Obviamente que não é necessário que vocês consigam encostar o calcanhar no chão, também não é necessário que vocês estiquem completamente os joelhos, vocês vão no limite de vocês. Ah, mas qual que é o meu limite? O limite é a dor, o limite é um desconforto que começa a ficar desagradável. É diferente de você fazer um alongamento. Quando você estica o corpo, você tem um alongamento que ele é confortável. Se esse alongamento ele ficar desconfortável, ele já não está mais agradando, é porque você está passando do ponto, né? Então você não tem problema, fica com o joelho um pouquinho dobrado, o calcanhar um pouquinho longe do chão, não tem problema algum.
E você também pode fazer alguns ajustes, depende do corpo. O corpo da gente é diferente, cada um tem um corpo diferente do outro. Então, eu, por exemplo, eu sou obrigado a ajustar as minhas pernas para irem um pouquinho mais para longe das minhas mãos originalmente, mas as mãos eu mantenho na posição. Eu afasto um pouco as pernas para facilitar o ajuste do ombro que vem depois. Então, repetindo, vocês estavam na posição de 4 apoios, inspiram e expirando vocês esticam as pernas. Joelhos tendem a esticar e o calcanhar tende a ir na direção do chão. Feito isso, vocês vão acomodar os ombros, vão acomodar o quadril e aí vocês vão tentar afundar os ombros e ao mesmo tempo levantar o quadril. Se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que o tronco e os braços, eles farão uma pequena curva. E aí vocês vão se ajustar nessa curva, vão deixar o modo mais confortável possível, ombros relaxados, pescoço relaxado, tenta não tensionar nada, porque o seu objetivo é um alongamento. Se você tensionar alguma coisa, você vai estar retesando um músculo que você pretende alongar. É contraproducente. Então o que você faz? Relaxa os ombros e afunda. Relaxa o quadril e levanta. E aí a hora que você chegou numa postura estável e confortável, isso são alguns segundos, tá? Parece complicado quando se explica, mas quando se faz é muito simples. A hora que você chegou na posição confortável, você vai descer o pescoço, solta a cabeça, ela vai ficar pendente, e aí você vai tentar encostar o queixo mais próximo do tronco, e aí vai tentar olhar para o umbigo. E aí você vai permanecer nessa posição por 5 respirações se você conseguir. O ideal é que você consiga respirar profundamente, então inspire profundamente e expire profundamente nessa postura. E você vai tentar fazer isso 5 vezes. Essa é a referência. Como cada um tem um preparo físico diferente, pode ser que o seu profundamente seja um pouco mais rápido que o meu profundamente. Não tem problema. Com a prática, você vai conseguindo cada vez inspirar mais e expirar mais prolongadamente, soltando todo o ar do seu pulmão. Isso é muito saudável. Fora o grande relaxamento. Essa postura, segundo o mestre Iyengar, ela por esticar completamente a parte anterior do corpo e alongar tudo, ela é muito relaxante para quando você termina de fazer ou um aeróbico intenso ou então um exercício de força intenso. Você estica, alonga toda aquela musculatura que foi exigida no exercício anterior. E o fato de você estar com a cabeça abaixo do seu coração faz com que você oxigene melhor a área da cabeça. E você vai se sentir mais vivaz depois que você voltar dela. Ficou nas 5 respirações, conseguiu ao mesmo tempo. Então vamos lá, nós estamos praticando yoga, isso não é só ginástica. Então, se você conseguir ao mesmo tempo fazer as 5 respirações profundas, você se concentrar em todo o seu corpo, naquilo que você está sentindo, naquilo que você está pensando, você se isola do mundo e naquele momento é um momento só seu, de você consigo mesmo. Se você conseguir fazer isso, você estará nesse momento no estado de yoga. Você estará pleno, você consigo mesmo e no momento presente. Isso ajuda muito no seu poder de concentração e com o tempo você vai conseguir meditar na postura. O mesmo mestre Iyengar dizia que todas as posturas de yoga elas são meditativas. Elas nos levam a esse encontro de nós com nós mesmos. Agora, tão importante quanto você chegar na postura é você voltar dela de modo adequado. Existem muitas posturas de yoga que é justamente a hora que a pessoa volta, ela volta de forma muito afoita
e ela acaba se machucando. Então, é tudo com calma, tudo lentamente. Isso não vai ser diferente com a Adho Mukha Svanasana. Então, para voltar, o que você faz? Você está lá naquela postura bem alongada, pernas esticadas, e aí você vai flexionar os joelhos devagar e gradativamente você vai tocar o chão com os joelhos. Aí você já pode colocar os pés com o peito do pé deitado no chão, e aí as mãos estão paradas lá na frente. Se você jogar os quadris para trás, em tese você já vai se sentando. Se você é uma pessoa que tem facilidade de se sentar assim no chão, então você pode sentar assim, você pode sentar de perna cruzada. Se você tem facilidade, você pode ir para trás e ainda você pode dar uma alongadinha assim, deixando as mãos lá na frente e jogando o quadril para trás. Se não, você simplesmente coloca as mãos ao lado das suas pernas e você pode até ajudar com as mãos para você ficar sentado. Tanto faz, aí você procura uma postura confortável. Se você quiser o auxílio de almofadas, por exemplo, essa posição assim em cima da perna fica desconfortável e você precisa ficar um pouquinho mais alto, assim você fica mais confortável, coloca umas almofadas e senta embaixo. Se você precisar afastar as pernas para pôr as almofadas, você pode afastar as pernas. E aí você vai ficar mais altinho assim e vai ficar mais confortável. Não tem problema, você pode adaptar para você. Dá para fazer yoga até sentado em cadeira, até deitado numa cama. Ela é adaptável a qualquer tipo de pessoa e a qualquer tipo de situação. Basta você ter disciplina e ter persistência. Então, a partir do momento que você voltou, está lá sentadinho. Para ajeitar a postura é bastante simples. Basta você tentar ficar com a coluna o mais ereto possível, a cabeça olhando para frente. Você vai colocar as mãos ou nessa posição, ponta de indicador com ponta do polegar, os outros 3 dedos que sobram ficam esticadinhos, e aí você deita a mão na coxa. E aí você fecha os olhos. E aí você sente os efeitos da postura. Perceba tudo. Que tipo de sentimento que veio, que tipo de pensamento, se a postura provocou algum incômodo, teve alguma coisa que ficou mal ajustado. E aí você vai percebendo. Se você fez algum microajuste na postura, perceba. Olha, essa postura eu faço melhor assim, para mim fica melhor o pé assado, fica mais alongado se eu fizer assim. E aí você vai ajustando, mas para isso, para você aprender, você tem que ir percebendo esses pequenos detalhes cada vez que você for praticando. E como o seu corpo varia, segundo as estações do ano, segundo o que você faz, segundo o que você come, cada vez que você praticar essa postura, você vai sentir alguma coisa diferente. E também não vai comer uma feijoada antes de praticar isso, também não seria adequado. Você vai perceber que é melhor se você tiver comido uma coisa leve e esperado um pouquinho de tempo. Quanto ao significado da Adho Mukha Svanasana, percebam, o nome dela, postura do cachorro olhando para baixo. Se vocês olharem ela esteticamente, fisicamente, vocês vão perceber muito claramente, é uma postura onde a gente fica com os braços lá na frente, em direção ao solo, enquanto que a cabeça ela fica nesse alinhamento virada para baixo e a gente dá as costas se a gente estivesse em direção a alguém. Então ela é uma postura, praticamente uma postura de reverência. Quando a gente reverencia alguém, a gente fica nessa posição. Então essa posição de reverência, ela mostra, é uma disposição física que mostra respeito a alguém que a gente está conversando. A gente faz muitas variações dessa reverência. Obviamente que a Adho Mukha ela é quase uma prostração, porque a gente praticamente se ajoelha e joga os braços à frente. Mas a gente também faz reverência simplesmente baixando a cabeça, fazendo um namastê. São todas posturas que indicam respeito e ao mesmo tempo abertura para o outro. Veja, quando eu coloco as mãos unidas e eu faço a reverência, as mãos unidas
elas indicam que eu não tenho nenhum tipo de agressividade. Agressividade é mais quando eu faço assim, é mais quando eu faço assim, mas quando as mãos estão unidas eu mostro, olha, eu não tenho nenhum tipo de arma. E se eu me prostro, se eu mostro as minhas costas, aí que eu estou dizendo que não tem violência nenhuma, né? Porque eu estou dando justamente a minha área mais vulnerável para quem está na minha frente. Então é uma predisposição ao diálogo, mas também é uma atitude de humildade. Humildade no sentido de eu me abrir ao outro, me abrir para o mundo do outro. É uma postura de quem se predispõe a ouvir, a aprender, a dialogar. Só consegue fazer essa postura de modo confortável quem se imbui de um sentimento de humildade, de não arrogância, de não violência. Então, quando a gente pratica a Adho Mukha Svanasana, esse é o melhor dos sentimentos. E por que isso é assim e o que tem isso a ver com o cachorro? Para os indianos, os animais, ou a maioria deles, né, são seres impuros, porque mexem com sujeira, mexem com coisas misturadas, então eles são seres impuros. O cachorro é um ser impuro. Só que na Índia, se vocês procurarem, darem uma busca no Google, vocês vão achar um monte de templos onde os cachorros são reverenciados. Caramba, mas eu reverencio um ser impuro? Por quê? Porque para o hindu, nós conseguimos aprender com todos os seres. Todos os seres têm alguma coisa a nos ensinar, inclusive o cachorro. Se vocês procurarem a história dos 24 gurus de Dattatreya, vocês vão ver bem isso. Ele mostra o que a gente pode aprender com cada ser que cruza a vida da gente. Isso faz com que a gente tenha essa predisposição à humildade, mas não é essa humildade que a gente tem no sentido ocidental. É uma humildade no sentido de que a gente se abre ao outro porque a gente sabe que todos os seres têm alguma coisa para ensinar para a gente. Mas nós também fazemos parte desse todos os seres, então a gente também tem algo para ensinar para os outros. Veja, todo mundo é capaz de ensinar e todo mundo é capaz de aprender se estiver disposto. E essa disposição que a gente mostra na Adho Mukha Svanasana, ela é uma disposição para aprender, para evoluir, para melhorar como pessoa, como ser humano, como partícipe de uma comunidade. A historinha mitológica que tem a ver com esse cachorro e que tem a ver com todo esse sentido filosófico que eu trouxe para vocês, é uma historinha, não sei se vocês conhecem a mitologia hindu, mas existem 3 deuses que são considerados os mais importantes. Você tem Vishnu, que é o deus da conservação, é o deus que está ligado à preservação do mundo. E esse deus, ele dorme deitado no corpo de uma serpente de infinitas cabeças. E essa serpente, ela fica deitada no mar primordial. E estava lá Vishnu, né, tirando uma soneca, quando chega Brahma. Brahma, ele é o ser da criação. Ele é um ser que ele nasce de uma flor de lótus que brota do umbigo de Vishnu. E esse ser, Brahma, ele tem 4 cabeças. Na nossa história a gente pode até acrescentar uma quinta, né? Mas normalmente ele é representado com 4 cabeças. Cada uma dessas cabeças, né, vai ter uma face, que vai ter uma boca, e no momento da criação, Brahma, ele vai pronunciar a sílaba Om. Então ele vai pronunciar o Om, que foneticamente ele pode ser dividido em A, U, o nasalado M, né? Então A1, e mais o silêncio. Então ele essa sílaba da criação, essa sílaba sagrada, ela cria os 3 mundos.
ela cria o céu, ela cria a atmosfera, ela cria a terra, ela cria tudo que existe. Então, imagine uma situação, só que quem vai manter isso tudo funcionando vai ser o Vishnu. O Brahma, ele cria e terminou o serviço, enquanto que o Vishnu não vai ter uma trabalheira para manter esse mundo funcionando, porque a gente costuma atrapalhar bastante a natureza, né? Então, imaginei Vishnu tirando uma sonequinha, Brahma, esse ser poderoso, chega lá para bater um papo. E aí, conversa vai, conversa vem, Brahma chega para Vishnu e fala assim, olha, eu sou o ser mais poderoso, eu criei tudo. Aí Vishnu olha para a cara dele assim e fala, que cara mais arrogante, né? Criou tudo, mas você nasceu de uma flor de lótus que saiu do meu umbigo, cara. Se eu sou seu pai, como é que você é o mais poderoso? O mais poderoso sou eu. Isso vira um bate-boca. Os dois começam a guerrear, disparar armas poderosíssimas um contra o outro, né? E aí os outros deuses menores ficam preocupadíssimos. Bom, o universo vai ser destruído se isso aqui continuar assim. E aí eles chegam para os dois e falam, não. O ser mais poderoso que existe é Shiva. Então temos lá o deus da criação, Brahma. O deus da conservação, Vishnu. Mas tem um terceiro deus, que é justamente o deus da mudança, aquele ser que está ligado ao tempo e que está ligado a essa coisa menos material, mais espiritual, que é Shiva. E aí eles ficam na dúvida, como assim? Shiva é o mais poderoso? Não, vamos ter que ir lá falar com ele então. E aí eles se dirigem ao Monte Kailasa, que é um monte real, fica no Himalaia, e é onde nasce o rio Indo, o rio Brahmaputra e o rio Ganges. Só isso, né? Quase não tem importância esse monte. E o Monte Kailasa é o lugar onde mitologicamente vive o deus Shiva e a sua esposa, a deusa Parvati. Parvati, né? A palavra Parvati vem de Parvata, que também é montanha, tá? Então, tá lá Shiva com Parvati, chega Vishnu e Brahma e falam, Vishnu, a gente veio aqui, né, para fazer uma pergunta, a gente queria saber qual que é o deus mais poderoso, o deus mais importante. E aí Shiva chega para os dois e fala, tá, mas eu vou dar um testezinho aqui para vocês. E aí Shiva cria uma coluna de fogo infinita e chega para os dois e fala assim, olha, é o seguinte, eu quero ver qual dos dois é capaz de chegar no final dessa coluna de fogo. E aí Vishnu, rapidamente, monta em Garuda, que é a sua montaria, é uma águia, um pássaro super poderoso, e ele mergulha tentando achar o pé da coluna. Enquanto que Brahma se transforma num cisne, ou monta um cisne, dependendo da história, e tenta achar o topo da coluna. Vishnu, depois de algum tempo nessa busca, não chega a lugar nenhum, já que a coluna é infinita, e ele volta desanimado, e chega para o Shiva e fala assim, olha, não consegui chegar no pé da coluna. Só que Brahma, que se achava, ele volta e fala assim, não, mas claro que eu vi o topo da coluna, poxa, belíssimo, né? Passa lá uma conversa, né? Mas Shiva, obviamente, sabe que Brahma está mentindo. E nesse momento, então, Shiva cria um ser terrível, que tem o nome de Bhairava. Bhairava quer dizer justamente isso, né? Assustador, terrível. Ele normalmente vem associado ao tempo, porque ele vem para aniquilar, ele vem para mudar, então também é chamado de Kala Bhairava. E esse ser se ajoelha na frente de Shiva e pergunta, né, o que Shiva ordena. Ele então ordena a Bhairava, Shiva ordena, que ele decepe uma cabeça de Brahma. Era justamente a cabeça que estava mentindo, né? Então, tem uma história, essa história vocês vão achar no Shiva Purana. Né? Existem várias versões, tá? Tem versões populares onde Brahma aparece com 5 cabeças e o Kala Bhairava vai lá e corta a cabeça mentirosa. E aí ele fica com essas 4 que normalmente é representado. Existem outras histórias, como a da versão que eu tenho aqui em casa, que o Vishnu fica desesperado e implora para Shiva perdoar Brahma. Shiva então perdoa Brahma e o Kala Bhairava não corta a cabeça. Mas no final Brahma aprende uma grande lição, que é essa lição de não ser arrogante, não ser mais do que se é. Era um ser muito poderoso, ele era um Deus, tinha muito a nos ensinar, certamente, mas ele não era
o mais importante, nem aquele que só ensina. Ele também tem que aprender, ele também está evoluindo. Kala-Bhairava, assim como os outros deuses, também tem sua montaria. E a montaria de Kala-Bhairava é justamente um cão. E o que Kala-Bhairava, o que a presença de Kala-Bhairava vai ensinar para os adversários? Ah, meu, você pode ser poderoso, mas tem gente mais poderosa que você. Então, a presença do cão indica ali que nós devemos ser mais flexíveis, nós devemos ser menos arrogantes, nós devemos ser mais humildes, mas sem nos menosprezar. Todos nós temos muito a aprender e todos nós temos muito a ensinar. Namastê.